o que a gente vai falar aqui, turma, se refere a modelos de alavancagem de crescimento na área de vendas, que eu particularmente já uso há muitos anos nos meus negócios, a gente vai saber aqui alguns quais são, e que também atualmente eu mentoro, eu tenho uma agência de marketing também digital, que a gente implementa funis para alguns clientes e alguns players do mercado um pouquinho mais relevantes, eu faço um trabalho muito próximo deles. Nós vamos falar sobre Growth Marketing. E o grande ponto em questão, que é uma reflexão para a gente começar a nossa conversa, é que o custo de não ter o cliente sempre vai ser maior do que o custo para ter o cliente. A empresa como um todo tem que ter o quê? Essa consciência, que não ter o cliente custa mais. Aquele aluguel que eventualmente a empresa paga, que está o espaço ocioso, o funcionário que está lá parado, esquentando a barriga no balcão que não tem ninguém para atender, a maca vazia, a cadeira vazia, tudo isso custa mais. Então, se eu invisto em tudo isso no meu negócio, estrutura, pessoas, eu tenho que ter minimamente algumas máquinas de aquisições de clientes que fomentem alguns canais que eu trabalho. Existem vários canais que você pode trabalhar, muitos, desde referidos, desde eventos, desde parcerias, stakeholders, e nós vamos nos centralizar aqui um pouco mais na conversa de hoje sobre o canal que envolve funil de vendas associado a tráfego pago. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se eu desse agora 10 mil reais para cada um de vocês, 10 mil, vocês me dariam R$1.000 em troca? Você trocaria R$1.000 por 10 mil reais? Quem trocaria, só para eu ter ideia? Sim, porque se você não trocar, você tem que ser um imbecil, né? Não, usou droga, está com problema mental, está tudo certo. Aí tem que tratar em outro lugar, não vai ser aqui, certo? O grande ponto em questão é que, provavelmente, nos negócios que vocês possuem ou nos negócios que vocês atuam, vocês estão sentados em cima de uma pepita de ouro que possivelmente tenha alguma coisa com a proporção parecida com essa, que é um canal, um funil, uma máquina de aquisição de clientes que você tem, que você não está olhando muito para ela, e que se você investisse mais tempo e dinheiro nela, ia pingar mais dinheiro lá na ponta. Muito provavelmente, seguramente, pelo menos 90% de vocês deva ter isso no seu negócio. Só que você não está conseguindo perceber, talvez, por conta de uma ausência de olhar mais delicado para os números. Tudo bem? Então, gente, quando eu passo a ter essa reflexão, e quando eu passo, mais do que isso, a entender que eu tenho que, de alguma forma, fazer, em alguns momentos, alavancagens de investimento, sabendo e tendo mais previsibilidade de que eu vou colher isso lá na frente, eu tenho que tocar fogo no parquinho. Porque as pessoas, as empresas não crescem por dois motivos nesse sentido. O primeiro, não tem noção dos números, e o segundo, até tem noção dos números, mas fica com medinho de investir mais. E aí você acaba colocando um teto de vidro no seu negócio por conta de uma crença sua que você quer faturar mais, quer dobrar o faturamento, mas você tem ali os canais de aquisição e você não quer investir mais neles. Então essa conta não vai fechar. Não tem como fechar. E talvez seja esse um dos motivos que deve estar travando o crescimento do negócio de algum de vocês. Até aqui está fazendo sentido? Vocês estão comigo? Beleza? Quem não tiver, dá um mortal para trás e está tudo certo. Ainda bem que eu não comi o pudim, né? Tava bom o pudim, hein, gente? Rapaz, vou pegar depois aí. Bom, qual que é o grande ponto que eu visualizo sobre perspectivas de crescimento? Eu coloco todo o crescimento de um negócio em 4 grandes caixinhas. Quantas caixinhas? 4. Por quê? Primeiro ponto, dentro do negócio, independente do que você venda, você tem aqui uma primeira caixinha que é um grande pilar, que é o pilar de audiência. Quem tem audiência, tem o poder. Você vai vender para as pessoas que conhecem e confiam no seu negócio. É pouco provável, mas acontece, que alguém do nada, que acabou de te conhecer, vai lá tirar o dinheiro e comprar a sua empresa, comprar o seu negócio. Normalmente, existe um relacionamento antes. E esse relacionamento faz com que você
amplifique e esquente essa audiência. Então, quanto mais audiência você tiver, mais você vai conseguir vender. Ponto. Não tem como questionar isso. Uma pessoa que está fazendo isso super bem e ele não precisava, por exemplo, é o João Adib, com a CIMED, que já tem uma empresa que fatura múltiplos milhões, acho que passou de bi já, e que o cara virou uma persona para poder se propagar, e ele cresceu e ele puxou junto quem? A empresa. Então, você tem duas vias para poder trabalhar a audiência do seu negócio. Que é você persona, como uma figura, e você pode ter a certeza que, ao fazer isso, você tem um fator de crescimento maior, porque as pessoas se relacionam com pessoas, não com empresas, não com marcas. É pouco provável, acontece, mas é menos, mas no final das contas as pessoas se relacionam com pessoa. Então, vamos pôr uma reflexão. No seu negócio, você quer vender mais? O que você deveria estar fazendo aqui que você não está fazendo? Porque é muito fácil, né, os vendedores falar, né? Quem que é só o vendedor mesmo? Ah, o lead é desqualificado. Meu amigo, minha amiga, o processo comercial é o que qualifica o lead. Não tem ninguém prontinho lá, uma fruta madura que fala assim, ó, vou pegar e vou comprar. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. O processo tem obrigação de qualificar o lead, porque o lead qualificado ele tem que ter reconhecimento de marca e ele tem que ter, acima de tudo, um desejo pela solução. Muito bem, considerando isso, a gente vem para uma outra grande caixinha, que aqui você tem vários níveis de subjetividade. Porque quem vende aqui um produto que tem diferenciais? Oxi, que é isso, pessoal? Seu produto que você vende não tem diferenciais? Vai ficar na miguelagem? Levanta, filha, bora! Vocês têm ou não têm, pô? Caramba, vocês são vendedores e não conseguem aqui mostrar que tem diferencial? Sim, os produtos eles deveriam ter diferenciais, porque senão você está vendendo commodity. Tudo que é commodity, o preço é definido pelo mercado, porque não existe diferencial. Por exemplo, de um produto que é commodity, gasolina. Você fica escolhendo muito para parar num posto para abastecer? Está acabando lá, você vê o próximo. Claro que tem aquelas marcas da Shopee que você não vai, né? Mas você tem ali 2, 3, 4, 5 marcas, você para ali, põe a gasolina e já era. O ponto em questão é, se o seu produto ele não tem diferenciais, você precisa estruturar. Mais do que estruturar, você precisa comunicar. Porque o seu produto ele pode ter diferenciais, mas se o cliente não percebe isso, ele entende que o produto é igual aos outros. Eu vou dar um exemplo. Eu fui na feira domingo passado. E eu não sou uma pessoa que costuma ir na feira. Minha esposa que vai. E eu cheguei na barraca de banana. E a gente costuma comprar banana prata. E eu juro para vocês, tinha banana que era R$10 a dúzia e a outra era R$12 a dúzia. Mas perante aos meus olhos, as duas eram iguais, inclusive de tamanho. Eu não conseguia perceber diferença. Para mim, elas estavam exatamente na mesma condição. E aí, naturalmente, qual que é o meu critério de decisão? Eu vou pagar o que está o preço mais baixo. Só que nesse caso eu falei, dona, eu não estou entendendo, por que as bananas têm um preço diferente se elas são tão parecidas? Ela falou, não, espera aí, deixa eu te mostrar. Olha o calibre dessa, olha essa aqui, ela tirou uma, pôs uma do lado da outra, falou, realmente, tem tipo 1 centímetro a mais, beleza. Entende? Ou seja, se você vende uma coisa e as pessoas estão comparando e você não consegue mostrar que o teu produto, o teu serviço, o que você vende é diferente, o critério de comparação vai ser o preço. E isso é um perigo para o negócio que você vende. Não importa o que você vende. Você não vende commodity, né? Até água o pessoal consegue pôr diferencial, pô. Você tem água de garrafinha de 50 centavos e água de garrafa de R$1.000. Então, como é que você pode fazer isso com o seu negócio? Muito bem. Para quem tem diferenciais, tem um outro problema que passa a ser um perigo. Que é o seguinte, será que o cliente reconhece e valoriza esses diferenciais? Eu sugeri para um pessoal do grupo de consultoria e mentoria que eu acompanho, falei, cara, lista aqui os seus diferenciais. São quantos? Aí, com muito esforço, o povo escreveu lá 4, 5, 6, 7. Aí, para alguns negócios, eu fui olhando, para quase todo mundo colocou que o atendimento
é o diferencial, certo? Quem acha aqui que o atendimento que você faz é um diferencial? Muito bem. Primeiro ponto de reflexão, atendimento é subjetivo. É subjetivo. É uma percepção individual de cada um, tá certo? Segundo ponto importante, dependendo do que você vende, no ticket que você vende, atender bem não é diferencial, é um pré-requisito. Tipo, é o mínimo que eu tenho que ter para o produto que eu vendo. Tudo bem? Bom, dito isso, ainda assim, eu pedi para as pessoas, escrevam seus diferenciais, agora vocês vão pegar 10 clientes seu, cliente que está com você há 3 meses, 6 meses, 1 ano, pega isso de forma diversificada e você vai fazer uma pergunta para esses clientes. Chega aí, fulano, o que você reconhece e valoriza aqui na minha empresa, no meu negócio? Por que você continua comprando de mim? Ou por que você comprou de mim? Você vai fazer isso e vai ficar de bico calado. Porque a intenção é você extrair de forma real aquilo que ele pensa sobre o seu negócio, sobre o seu produto, e não induzi-lo, como quando a gente faz pesquisas que tem opções, né? Que tem pré-seleções, induzi-los a pensar na solução. Muito bem. Em 100% das vezes que eu sugeri para as pessoas fazer isso, e eu recomendo que vocês façam, sabe o que aconteceu? Deu um match de mais ou menos 30% a 40% do que ele fala que tem diferencial a empresa e do que o cliente acha que ela tem. Agora vamos a uma lição muito preciosa sobre isso, meus amigos e minhas amigas. Se você tem no seu produto e na sua empresa diferenciais que o cliente não reconhece e não valoriza, isso não passa de fruto da sua imaginação. Faz sentido ou não? E, de repente, você está investindo tempo, dinheiro, pessoas, estrutura, para mostrar diferenciais que nem está ajudando a vender e nem está ajudando a ter mais recorrência do cliente. Fica o convite à reflexão. Isso é uma grande caixinha que a gente podia abrir ela e explorar. Muito bem. Depois de tudo isso, a gente vem para métodos de vendas / canal. O método, ele não é o canal. O método pode ser aplicado dentro do canal. Referidos, indicação, eu tenho protocolos, métodos de vendas diferentes dentro de um canal. Tudo bem? Parcerias, trabalho orgânico, eu tenho vários métodos. Então, você tem que buscar no seu negócio o que traz mais ROI com menos esforço. Sabe essa continha que eu falei do tipo, você me dá 10 mil se eu te der 10 mil? Legal. Eu posso conseguir isso com muito esforço e muita gente envolvida, e eu posso conseguir isso com menos esforço e possivelmente com menos gente envolvida. Qual que é o melhor? Se o resultado é igual, lógico. Entendeu? O ponto é, você consegue perceber isso olhando para o teu negócio? A resposta que eu digo é não. Porque é provável que todo mundo aqui está socado na operação lá, resolvendo pepino e abacaxi o tempo todo, não é? Então você tem que sentar um pouco na cadeira do estrategista do seu negócio. Porque se você não sentar, não tem ninguém lá. E você não sabe, talvez, para onde o avião está indo, porque você só está resolvendo pepino e BO o dia inteiro. A gente vai abrir um loop aqui, tá? Pá, vamos explorar isso daqui. Porque depois disso, eu tenho um método de escala, que é como é que eu faço a alavancagem. Porque o que é alavancagem, gente? Considerando essa premissa dessa conta, se eu tenho uma situação que eu tenho previsibilidade, que eu tenho um canal que eu tenho controle, eu posso fazer alavancagem, que é, eu estou investindo X, vamos criar uma regra do jogo, eu vou aumentar 30% do meu investimento nesse canal e eu vou ver até onde dá. Sempre olhando mais lucro do que até exatamente o ROAS. Tudo bem? Por quê, turma? Esse é o jogo que as startups jogam. Elas têm controle de canal, previsibilidade, tem controle de uma informação muito importante, que é o Lifetime Value, que é o LTV, quanto que aquele cliente vai deixar de dinheiro com você ao longo do tempo,
e elas têm, por conta disso, uma clareza de quanto pode gastar por um cliente novo. Essa é a conta que você deveria fazer. Coloca no seu caderninho. Quanto me custa ter um cliente novo? Eu tenho alguns canais e eu tenho que talvez analisar por canais, por métodos de vendas, quanto está me custando ter esse cliente novo. Tudo bem? Paralelamente a isso, se você consegue ter a clareza de quanto ele deixa de grana, melhor ainda. Muito bem. Para vocês terem ideia, originalmente eu venho do mercado fitness. Eu pendurei a chuteira uns 2 anos atrás, com 20 anos de carreira como treinador, personal trainer, tudo que vocês podem imaginar. E dentro dessa área eu consegui alguns resultados bem interessantes. Mas em 2014, eu vi esse mercado digital nascer no Brasil, em 2014, há 11 anos atrás. Inicialmente com o duelo de 2 grandes titãs, que são grandes titãs até hoje, Érico Rocha e Conrado Adolfo, que são mentores. Conrado tocou ele até hoje em grupos, inclusive hoje o Conrado é cliente meu na operação nossa. E em 2015, eu fiz a minha primeira venda na Hotmart, dia 27/6/2015. Foi onde eu peguei o que eu já estava fazendo, eu dava cursos, treinamentos, em pós-graduações para profissionais de educação física, eu comecei a empacotar isso e comecei a montar meus primeiros treinamentos para personal trainers ganhar mais dinheiro, que é uma coisa que eu já fazia há mais tempo nessa época, né? Eu fazia isso porque eu não tive a oportunidade de trabalhar para ninguém. Eu não tenho carteira de trabalho, aquele documento azul eu nunca tirei. Eu não tenho número de IPIs. Eu tive a sorte, para mim é uma sorte isso, de vir de pais comerciantes, meus pais cearenses foram para São Paulo, eu nasci em São Paulo, e eu criei no meio do comércio. Então, quando eu fiz 16, 17, 18 anos, minha mãe não perguntou para mim o que eu vou estudar, ela perguntou que negócio que eu vou abrir. Entendeu? E aí eu comecei a estudar educação física e comecei a empreender dentro dessa área. Muito bem, o que aconteceu foi que depois disso, eu tive uma escola para cursos, cresceu bastante, a gente começou a fazer muita grana. Em 2016, eu abri um modelo de negócio novo, que era uma academia em bairro de classe C, uma academia que se chama Inova Fit, existe até hoje, eu não sou mais proprietário, e é um modelo que eu peguei uma academia pequena e eu criei uma tese de que as pessoas iam treinar com horário agendado. Isso em 2016, tipo, no bairro da Quebrada. O que aconteceu? Não deu certo porque a cultura não permitia isso, uma loucura, enfim. No final das contas, sempre tem o lado bom da história, né? Eu sempre acredito que tudo está te preparando para uma coisa mais lá na frente, aí Deus vai te abençoar. Deus ajuda todo mundo, mas quem age, ele ajuda um pouquinho mais, tá? A gente não pode negar isso. Porque numa das ampliações dessa academia, eu já estava estudando muito, turma, eu me formei, pós-graduei na USP, pós-graduei na FGV, tive uma carreira acadêmica bem legal, mas nasceu o método HIT20. Esse método nasceu em 2016, com uma proposta de treinos de 20 minutos para fazer as pessoas emagrecerem de 8 a 12 quilos em 2 meses. Eu criei o método aqui na academia, validei isso daqui, fiz estudo com algumas pessoas, comecei a participar de alguns programas de TV com isso daqui também. E aí, no final das contas, eu entendi que tinha uma oportunidade ali de abrir um negócio que fosse só um método. Cara, será que faz sentido? Eu poderia escalar ele com curso, eu poderia escalar ele com licenciamento, mas será que não faz sentido a gente abrir um negócio que seja só isso? Bom, o que aconteceu foi que eu abri. Eu dei um curso do método, depois de 2 meses a pessoa que fez o curso com o método já estava atendendo num parque lá na cidade dele, em São Caetano, 50 alunos. Eu falei, cara, eu acho que tem uma oportunidade aí para a gente abrir um negócio que seja só isso. A gente abriu uma unidade em São Caetano, que é uma cidade lá, região metropolitana de São Paulo. E aí, quando a gente abriu essa unidade, que eu comecei a postar vídeo, um monte de coisa, eu comecei a ser assediado por um monte de gente do mercado para muitas coisas. Só que teve uma coisa que eu achava que tinha um caminho, que eu podia fazer um gol de placa, e eu fui trabalhar isso. Deixa eu explicar melhor para vocês. Alguém aqui tem algum cliente, tem algum parceiro de negócio, tem muita grana? Você fala, cara, esse cara tem grana, ele podia ser um investidor meu. Na boa, alguém tem isso? Maravilha. Como personal trainer,
que graças a Deus tive uma carreira muito bem sucedida, eu dava aula para o Dr. Ricardo Sayon. Eu dava para muita gente importante e rica de São Paulo. Uma delas foi a Silvia Bravanel, filha do Silvio Santos, que até ano passado fiquei na casa dela em Orlando. Dr. Ricardo Sayon, vocês não conhecem esse nome, mas vocês conhecem o império que ele construiu, ReHap Brinquedos. Eu dava aula para o cara, para a família inteira do cara. E ele é um cara multimilionário. Imagina você que empreende, está com um cara desse, convivendo toda hora. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um pitch para esse cara? Como é que eu vou fazer um pitch para esse cara? Como é que eu vou falar do meu projeto para esse cara? Sendo que eu estou lá vendendo serviço e eu não posso quebrar a ética de entregar. Muito bem, gente. Eu cavei a estratégia para fazer o pitch. Eu já tinha alguns amigos que trabalhavam na Smart Fit na época, lembre-se, o ano de 2016. E aí eu liguei para um amigo meu, que era o diretor de expansão, Thiago Zomera, falei, Thiagão, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Eu mandei um vídeo, falei, caramba, Giva, interessante, hein? Cara, eu acho que tem algum espaço aí para a gente ter alguma conversa. Vamos marcar uma reunião para a gente bater um papo? Ah, vamos, vem aqui semana que vem. Beleza, o que eu tinha? Uma reunião marcada com o diretor de uma grande rede que estava crescendo, beleza? Ele tinha interesse no negócio? De forma direta, não, mas eu tinha uma reunião com ele. E aí, o que eu fiz com o Dr. Ricardo Sayon? Falei, doutor, deixa eu te falar um negócio. Estou com um modelo de negócio aqui, que está bacana, isso está crescendo, estou vendo que isso aqui vai bombar nos próximos anos aqui no Brasil, Estados Unidos, o mercado de assim, assado. E o que aconteceu? Eu marquei uma reunião com os caras da Smart Fit, que eles estão talvez interessados nisso. E eu gostaria que o senhor me preparasse para essa reunião, para eu não falar groselha lá, os caras não me enrolar, não passar uma rasteira. Você pode me ajudar, por favor? O que ele falou? Claro, Giva, pô, como assim? Passa no meu escritório lá na terça-feira. E aí, na terça, quem está lá? O Giva com o velho. Jogando paciência e fumando cigarro. Você acha que o velho está moscando? Não, cara, gênio. Não sei quanto custaria uma mentoria de um cara desse hoje. Que eu fiquei 1 ano e meio usufruindo da inteligência dele. Resumindo, eu falei, cara, o mercado é assim, o mercado é assado, nos Estados Unidos é assim, aqui, ali, e eu vejo que tem uma oportunidade, a gente abriu uma unidade, olha aqui os números, mostrei os números, aí ele parou de fumar, parou de jogar paciência, olhou para mim e falou assim, mas para que você precisa dos caras? Eu falei, acho que esse velho está querendo me seduzir. Aí eu falei, doutor, eu preciso de dinheiro e de know-how. Aí ele falou para mim, mas será que só o dinheiro não serve? Ele falou com essas palavras. Eu falei, olha, doutor, pensando que com dinheiro você compra know-how? Sim, acho que tem uma oportunidade, doutor. Resumindo, tá, gente, eu não tinha nada, não tinha regra, já entendi um pouco de valuation, que eu fiz uma pós na FGV. Ele falou, assim, assado, acho que vale 2 milhões esse negócio, eu quero metade, eu vou pôr 1 milhão no negócio. 1 milhão. Eu não tinha nada. Eu tinha o quê? Uma visão de futuro. Porque as pessoas compram a visão de futuro. A pessoa não compra o presente, ela compra a visão de futuro. E eu cavei o pênalti, vocês entenderam? Eu cavei o pênalti. Resumindo, a gente foi para uma segunda unidade, que inclusive é essa daqui, que era lá no Tatuapé, e nessa unidade quebrou todo o meu plano de negócio, que veio os arquitetos que eram da ReHap, não sei o quê, eu falava, o projeto é X, virou tipo 3X o investimento do projeto, quebrou. Eu fui impedido de fazer marketing digital porque ele não acreditava, e demorou 6 meses para entrar em ponto de equilíbrio a unidade, para vocês terem ideia. A gente tinha investido uns 250 mil reais, 300 mil reais, coisa assim. E aí eu estava lá, vamos abrir mais uma unidade. Ele falou, calma, não é a hora. E ele estava certo, não era a hora. Quando eles venderam a ReHap, em 2014, eles tinham 130 lojas próprias. Entendeu? Ele foi fiador desse ponto aqui que a gente alugou. E o cara tinha 700 milhões declarado, metade era imóveis. Imóveis, para quem sabe, aí é subestimado no negócio todo. Então, o cara era bilionário. E aí, no final das contas, como tinha muita transição, e aí tem isso também de você lidar com o investidor, tá?
ele não tem o carinho que você tem com o produto, com a marca e com os clientes, tá? Normalmente é pouco provável que isso aconteça. E aí a gente decidiu encerrar essa parceria, essa sociedade. Eu fui devolvendo em suaves parcelas de R$10.000 tudo que eles tinham investido. E para mim, no final das contas, eu ganhei uma mentoria com um banco sem juros. Olha que maravilha. Quem gostaria de uma mentoria com um cara desse calibre e com um banco sem juros? O melhor dos mundos. E aí, turma, eu criei uma tese na terceira unidade. Por que que se precisa abrir o negócio para você começar a vender? Quem inventou isso? Que primeiro eu preciso abrir para depois eu começar a vender. Quem saiu? De onde saiu isso? Que a gente só segue, né? Quem tem negócio físico? Então, e aí? Qual que é desse rolê? Alguém já comprou imóvel na planta? Aqui não tem muito, mas se fosse São Paulo, eu comprei imóvel na planta. Né? Quando você compra um show, você está comprando o quê? Você não está comprando nada. Eu desenhei uma tese que era a seguinte: será que seria possível eu começar a tracionar as vendas antes de abrir o negócio? E o que aconteceu foi que eu peguei para a terceira unidade, estruturei um modelo de lançamento para abrir o negócio físico. Eu fiz ali as minhas configurações, fiz do meu jeitinho. E o que aconteceu, que na época para abrir uma unidade, o investimento era tipo R$120.000, um negocinho pequeno, enxuto. Na primeira vez que eu fui validar essa tese, a gente fez, investindo R$5.000, R$140.000, de um negócio que para abrir foi investido R$120.000. E eu fiz R$140.000 de vendas antes do negócio abrir. Antes. Que maravilha, né? Muito bem. Então, também é possível, para quem tem negócio físico e que pensa em expansão, você considerar isso daí. E o que aconteceu foi que, quando o Conrado ficou sabendo disso, essa aqui foi a imersão 8Ps. Você já fez a imersão 8Ps, ô Walter? Tá. Essa daqui, meu amigo, foi a que tinha mais gente, quando estava bombando, tinha 1.400 pessoas. Aí ele falou, cara, o que você fez aí não é normal, vem aqui explicar para a galera como é que você fez isso, né? Como é que você pega um negócio e faz tudo isso. A minha tese era abrir em ponto de equilíbrio, já pensou? Minimamente eliminar a necessidade de capital de giro, mas a verdade foi que, antes de abrir as portas, o negócio de fato estava dando lucro. E a gente foi abençoado com a matéria na Exame, eu já tinha estruturado todo o franchise, e aí foi publicada essa matéria falando de um modelo de negócio que permitia ter ponto de equilíbrio antes mesmo de abrir. Para resumir e fechar a tampa disso, a gente veio expandindo, chegou na pandemia, a gente tinha umas 9, 10 unidades, pandemia arregaçou, esse mercado foi foda, ainda tem até unidades abertas, mas depois da pandemia de uns 2 anos, 3 anos atrás, eu encerrei toda essa operação, tudo bem? Porque no final das contas não era ainda um modelo de negócio tão bom. E aí eu demorei muito para tomar essa decisão, e eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes o seu apego emocional com o negócio, a sua preocupação com o que os outros vão pensar, não deixa tomar as decisões que seriam importantes para você sair do ponto que você está e ir para um outro nível. E essa decisão eu tomei. Mas, por outro lado, quando chegou na pandemia, eu já tinha a versão do método online. E quando chegou a pandemia, de certa forma eu estava numa situação confortável, haja visto todos os problemas que existiam. Por quê, gente? Eu tinha um produto online, eu tinha experiência em vender online, eu tinha time, e aí eu falei, cara, agora a gente vai pegar a bazuca e apontar para esse lugar. E o que aconteceu foi que eu criei um produto de entrada, que é o Desafio 2 em 7. Esse produto aqui foi vendido por R$49, R$19, mas o preço que a gente mais vendeu ele foi R$9,90. Você acha que dá para fazer R$1 milhão com um produto de R$9,90? É difícil, né? Mas, e foi o que aconteceu. A gente fez R$1.200.000 com um produto de R$9,90, que ele começou a alimentar toda a minha cadeia. Porque depois, em média, 7% das pessoas,
eram convertidas no produto 2, no ticket de 297, 397. Isso é bom ou ruim? Agora eu tenho uma pergunta para vocês. E se eu falar que eu gastei 2 milhões de reais para vender esses 1 milhão e 200? Você trocaria isso? 2 milhões por 1 e 200? Não. Mas o ponto é o seguinte, a conta fechava depois. Porque isso daqui é um canal de entrada. Tem que tomar cuidado no teu negócio, onde você vai ter o que de fato é gerador de receita e lucro, sobre perspectiva do que pode ser um produto de entrada. Porque o produto de entrada, se ele se pagar, maravilhoso. Se ele der lucro, cara, negócio da China. Mas se ele der ali algum prejuízo controlado, que você tenha condições de saber que um pouco lá na frente, e não pode ser muito lá na frente, senão você quebra seu capital de giro, né? Você vai ter o retorno disso, faz total sentido você ter o quê? Um produto que alimenta toda a cadeia. Quando a gente descobriu isso, eu soquei a bota aqui. Eu investi 2 milhões de reais do meu bolso, do meu dinheiro nesse produto. A gente fez um total com ele, assim, uns 4 milhões e meio, aí, mais ou menos. Produto 100% digital, né? E aí, beleza, gente. Então, isso aí me levou a alguns palcos, né? A Eduz é uma plataforma que a gente vende, que tem muita coisa lá. E nesses palcos, depois daqui, que faz uns 3 anos essa foto, muita coisa aconteceu, porque um monte de gente começou a me pedir conselho. E aí teve um cara que falou, vem aqui na minha casa, vamos conversar, falando pelo Instagram, né? O nome dele é Ricardo Melo. Quando ele chegou, cara, eu tenho minha operação, tal, não sei o que, eu quero que você me ajude. Cara, bacana. Quanto é que você fatura por ano? 200 milhões de reais. Aí me caiu uma ficha. Falei, cara, esse cara fatura 200 milhões de reais, está pedindo conselho para mim, tem alguma coisa aí que eu não estou vendo. Tem alguma coisa que eu não estou vendo. E aí, gente, tem uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: sementes boas não vão prosperar em solos que não são férteis. Quem se considera uma semente boa aqui? Descruza o braço, minha filha, vamos, não é não? É isso. Se eu pegar uma semente boa aqui, jogar aqui na frente no asfalto, ela vai prosperar? Não vai. Não tem como. O ambiente sempre vai vencer nesses casos. A gente vai ver uma coisa ou outra, que nem a gente sabe, acho que a maioria aqui veio de classe C emergente, cara, é vida dura, é ralação. A gente sabe que tem lá um ou outro que sai da favela que se destaca, mas o ambiente, ele é muito forte. E o que faz a diferença na vida de um empresário? E quem é vendedor, que está junto com os empresários aqui, valorizem isso. É você estar perto de pessoas, estar em grupo de pessoas que pode te levar para outro patamar. Então, quem aqui faz parte do grupo do Walter? Salva de palma para vocês. Tá? Palmas, palmas. Por quê? Porque você está no ambiente certo para poder prosperar. Se você não tivesse nesse ambiente, a gente não ia estar aqui hoje. Entendeu? E eu estar aqui hoje é literalmente uma deuscidência. Eu vim para cá palestrar no evento, encontrei o Walter no avião. Falei, cara, não, vamos lá, cara, vamos falar com a galera. Deuscidência total. E aí, gente, eu particularmente invisto muito para estar em grupos. Eu invisto muito dinheiro, tá? Muitas das vezes a gente investe até o que não pode investir, porque você entende que ali é um caminho. E aí, para vocês terem ideia, eu faço parte lá do grupo do Conrado há muito tempo. E aí o Conrado se plugou na Mentor League Society, que é um grupo de mentores. E aí, a partir do momento que a gente está lá, permite você ir em outros lugares, de outras mentorias, tá certo? E aí eu fui numa mentoria lá em Belo Horizonte, do Bruno Avelar. Alguém conhece o Bruno Avelar? Fui lá no evento dele. Quando chegou no evento dele, eu vou trazer um ensinamento para vocês aqui que vocês nunca na vida iriam ver se não fosse eu falando, tá? Não é prepotência, eu vou explicar. Eu faço o pitch sem o cara perceber. Uma coisa importante, nunca negue palco. Tem um professor lá, o professor de comunicação, que fala, cara, nunca negue palco. Porque se você é bom no que você faz, mas as outras pessoas não sabem, também não vale nada. Então, há muito tempo eu faço isso, que eu vou em eventos,
e eu sou um cara que fica em qualquer lugar, mas preferencialmente na frente, e eu falo assim, posso fazer uma pergunta? Só que na pergunta que eu faço uma pergunta, que eu desenho o cenário, que eu falo da minha empresa, que eu falo das soluções que eu tenho, eu faço uma colocação com afirmação e eu peço uma validação. Você acha que faz sentido isso aqui para você? A pessoa, é. E aí todo mundo na sala está sabendo o que eu faço. O que aconteceu lá nesse evento foi que eu fiz isso, o Bruno lá na hora no palco. Cara, interessante, hein? Ô turma, vocês querem uma aula, como é seu nome, Giva? Vocês querem uma aula do Giva disso aqui? Giva, você pode dar aula para a galera semana que vem? Posso, não estou fazendo nada, né? Beleza. Eu não só faço isso, quem conhece o conceito de remarketing aqui? Eu não só faço isso, como eu faço remarketing. Quando eu entrego o microfone que eu falo, o que acontece? Eu levanto e vou beber água, em câmera lenta. Eu vou tipo no Moonwalker, assim, ó. Eu vou andando. Que aí os caras vão ver, não, esse cara que falou outra coisa. Pegou essa, gente? Essa é foda, hein? Vocês nem vão dar palma, pô. Caramba, ei. Então, quando você tiver essas oportunidades, não negue palco. E seja intencional. A gente fala muito de intencionalidade hoje em dia, mas tem um problema, tá? Tem uma galera que não está sabendo usar muito bem isso. Porque está tudo bem você ser intencional. Você está aqui, se relacionar com pessoas, trocar figurinha, trocar network, mas uma regra tem que ser cumprida, meu amigo. Você só pode sacar se primeiro depositar. E tem uma turma que está querendo fazer isso de forma invertida. Ele quer primeiro sacar para depois depositar. Meu amigo, não vai dar certo isso. Aí você se queima no mercado. Bom, o que aconteceu foi que depois disso, nesse relacionamento, indas e vindas, eu tive a oportunidade de evoluir algumas conversas com o Bruno. Ele me chamou para conversar na casa dele um dia. Ele mora numa casa que era do Nigro. E aí me apresentou uma influenciadora, que é a Camila Loures. A gente está fazendo negócio junto. E aí, uns 6 meses atrás, me chega uma mensagem no WhatsApp do Ricardo Bellino. Foi o único sócio brasileiro do Donald Trump, uma máquina de posto de conteúdo e informação. Ele é um deal maker, vocês não devem conhecer o nome desse termo deal makers, que é o fechador de negócios, né? A gente tem o nosso clube, que é o Deal Makers Club, que a gente trabalha também. E aí me chega a mensagem de um cara desse calibre, que inclusive eu era muito fã dele, falando, Giva, tudo bem? O Bruno Avelar indicou o seu contato, eu estou precisando aqui de funil de vendas, você pode me ajudar? Cara, posso, claro. E aí depois desses, vieram outros, que são a Camila Loures também. E aí, a propagação desse trabalho, né, uns 2 meses atrás, para vocês terem ideia, dentre várias outras façanhas, eu estou lá de boa na segunda-feira, 8 horas da manhã, me toca o telefone. Eu não costumo atender telefone, mas quando eu olhei o nome, eu falei, esse eu vou atender. Carol Pfeiffer. Me ligando, e ela está com a chancela do Shark Tank School no Brasil, para fazer o que quiser, e também chegou até mim por conta do que a turma dos bastidores dos grandes estão falando de mim, e a gente está tocando uma operação bem grande com ela também. Então, por que eu conto tudo isso, gente? Porque eu não teria isso se eu não estivesse nos ambientes certos. Vou voltar à fala, hein? Eu não teria isso se eu não estivesse nos ambientes certos. Então, toda vez que você tiver a oportunidade de investir para estar no ambiente certo, invista. Porque é dali que pode te levar para outro patamar. Tudo bem? Bom, e aí, o que aconteceu também, que é poxa, Deus me abençoou muito nos últimos 6 meses. O Bruno me serviu, e eu falei, cara, eu vou te servir. Mandei mensagem para ele, como é que está a venda dos ingressos aí, né? Tem o Poder do Network, que é um grande evento que ele faz. Ele falou, cara, está meio devagar. Deixa comigo, monta um grupo nosso aí, traz todo o seu time que eu vou resolver essa parada. Meu trabalho é entender de números. E aí, eu resolvi na parada como um todo, e quando eu conheci ele um dia lá atrás, 1 ano e pouco atrás, eu falei, cara, eu vou estar nesse palco um dia. Eu visualizei isso. E aí a gente está resolvendo todos os negócios, falando, mandando uns áudios cabulosos para ele. Cara, Giva, faz sentido, entendi. Aí eu falei, ô Bruno,
eu estou pensando aqui, acho que eu vou dar um pulo no evento lá do Rio de Janeiro. Deu 5 minutos e ele respondeu, cara, legal, vamos fazer um talk? Falei, estou fazendo nada, pô. Vamos lá. E aí eu tive a oportunidade de subir num palco com todos esses caras, que é o mesmo palco, o mesmo lugar. Tive pouco tempo, eu não preciso de tempo, eu preciso de relevância. Treinem capacidade de fazer síntese na comunicação. Síntese, síntese, síntese. Porque você não precisa de tempo. Você precisa de 1, 2, 3 minutos. O Ricardo Bellino, que foi sócio do Donald Trump, a história, tá? Não sei se alguém conhece. Alguém conhece Ricardo Bellino? Já ouviu falar? Não, né? Ele foi fazer negócio com o Donald Trump, e o Donald Trump estava cheio de problema no dia, mas ele tinha uma reunião marcada, que era para trazer um projeto imobiliário para o Brasil. E aí chegou lá para o Donald Trump, num puto estresse, ele virou para ele e falou, you have 3 minutes. Você tem 3 minutos. A história é muito doida, pesquisem depois. E o cara foi, contornou, esses 3 minutos virou 1 hora, depois fechou negócio com o homem. O negócio depois no Brasil nem aconteceu, mas ele fez exit, saiu com um monte de milhões de dólares, e ele tem essa história que se propaga até hoje. Então, você não precisa de tempo, você precisa de síntese. O que acontece, gente? Quando você olha para funil, as pessoas, elas veem funil dessa forma. Então, o que é um funil? Eu tenho aqui geração de leads, eu tenho a parte de atendimento, eu tenho a parte de call, né, reunião, fechamento. Dependendo do seu modelo de negócio, você tem uma situação que a pessoa é levada até a loja. Então, isso aqui é um padrão de funil. Tudo bem? Com algumas etapas. As pessoas enxergam funil assim. Mas eu enxergo um pouquinho diferente. Um pouquinho só. Tudo bem? Por quê? Existe uma linha espinha dorsal com inúmeros pontos de conversão que poderiam e deveriam ser analisados e estudados no seu negócio. Como é que a empresa cresce e vende mais? Não é uma fórmula mágica, vou ter mais cliente. Não. É você pegando diariamente, semanalmente, apertando o parafuso dos pequenos resultados. Porque é só apertando o parafuso dos pequenos resultados que você consegue aumentar o seu resultado como um todo. Então, é exatamente isso que a gente implementa, né? Inclusive, lá na minha agência, a gente implementa essa empresa, eu dou consultoria disso aí para empresas, tem gente que tem time, está tudo lá, galera. Tá, gente, vamos trabalhar em cima disso. Porque aqui eu tiro o fator opinião pessoal para decidir. Você decide em cima de dados e fatos. Tudo bem? Alguém tem um controle mais minucioso dos seus canais de aquisições com pontos de conversão? Mais elaborado? Tudo bem, gente. Tem muita coisa que pode te levar para o ponto B mais rápido. Essa é uma. Não é apenas ela, tá? Mas essa é uma coisa que pode mudar muito. Por quê? As pessoas querem, acima de tudo, leads qualificados. Vocês querem leads qualificados. Os vendedores. Cadê os vendedores aí? Levanta a mão. Quer ou não quer? Pois é. Você já parou para pensar o que é o lead qualificado? O lead qualificado, na minha ótica, ele contempla 3 pré-requisitos. Quantos pré-requisitos? 3. Primeiro pré-requisito, ele tem que ter predisposição financeira para comprar o produto. Porque senão a conta não fecha. A gente vai ter um ou outro maluco que dá um salto de fé e compra uma coisa que não pode. Mas a grande verdade é que na maioria das vezes no mercado não é assim. Segundo pré-requisito, ele tem que reconhecer a pessoa, o especialista ou a marca como uma autoridade em resolver o problema. Se ele tiver grana e não reconhece sua empresa, seu produto, como uma marca forte para resolver o problema, ele vai comprar? Pouco provável. Tudo bem? Terceiro, ele tem que ter consciência do problema e desejo pela solução. Porque ninguém vai comprar uma coisa que não deseja resolver. Ninguém. Se o desejo for fraco, já dizia Napoleão Hill, o resultado vai ser fraco. Se o desejo for forte, o resultado vai ser forte. O ponto em questão é que, quando você olha nessa ótica, você entende que isso aqui é uma tríade do lead qualificado, quem são essas pessoas? Quando você começa um negócio, né, por exemplo, eu ajudo muitas pessoas no mercado de educação e mentoria.
ele tem ali já 10, 15, 20 pessoas que estão pré-qualificadas com isso. Mas e depois que ele pega as frutas maduras? Ele tem que criar mais frutas maduras. E como é que eu faço para criar mais frutas maduras? O processo comercial. O processo comercial ele tem obrigação de pegar o lead frio e esquentando ele, elevando todo esse nível de consciência. Primeiro analisando se ele tem pré-requisito financeiro, subsequente a isso, observando coisas que envolvem o quanto ele admira a marca ou mentor e o quanto que ele deseja a solução. Se não desejar a solução, acabou, meu amigo, minha amiga. Não tem venda. Vou dar um exemplo para vocês. Mercado fitness, né? Por milhares de vezes, não foram dezenas e nem centenas, por milhares de vezes, eu estava lá nas nossas unidades, ou então com o produto digital. Qual é o seu objetivo? Quero emagrecer. Quantos quilos? 15. Aí eu pergunto para vocês, normalmente, esse é um problema novo ou é um problema antigo? Antigo. Só que alguma coisa aconteceu que despertou o quê? Consciência e desejo pela solução. Alguma coisa aconteceu, né? Um exemplo bobo, né? Mas é a realidade quando tem separação. O fofo e a fofa tá os dois zoados. Aí separou, os dois quer ficar gostosão. Por que ficou gostosão junto transando, porra? Não era melhor? Né? Aí os caras separam e muda, entendeu? Podia ficar lá de boa. Mas qual que é o ponto em questão, gente? Que quando você pensa nas coisas que você compra, muitas delas, quando você compra, o problema também já está lá há um tempo. Aconteceu alguma coisa que despertou o desejo. E aí a sua empresa tem que ter esse papel. O método que você usa tem que ter esse papel. Os vendedores têm que ter esse papel de despertar consciência. Porque quando você dispensa a consciência, aumenta o desejo pelo produto, você aumenta as vendas. Outro exemplo, né? Tem muito exemplo do fitness, mas é que eles são muito bons, gente. Vou dar um exemplo para vocês. Primeira semana de janeiro, caça a bruxa para as academias, né? O fofo e a fofa foi lá para a praia, viu que estava zoado. A fofa ficou lá embaixo do guarda-sol com o maiô, o short jeans, rezando para chover, e não chovia. Para piorar, sempre tem um amigo que vai junto, que tá a mulher dele está gostosona, ela fica, meu Deus do céu, eu não vou passar por isso de novo, vou para a academia, eu vou mudar. A coitada infeliz não liberta uma onda, porque sempre, todo ano, uma das ondas é, vou emagrecer. Ela podia liberar para pedir outras coisas, né? E aí começa a caixa as bruxas. Por quê? Ela ficou num período de latência profunda de dor e frequência de dor, sentindo aquele incômodo. Já pensou como seria bom para o mercado fitness se toda semana fosse igual a primeira semana de ano novo? Entendeu? Sabe qual é a parte boa? É que dá para fazer isso. Porque você cria isso na cabeça da pessoa. Eu posso, em qualquer situação, fazer ela imaginar o cenário, visualizar o cenário, e a partir disso eu ativar todo esse sentimento de desejo pela solução. E com o produto de vocês, com as perguntas certas, vocês podem fazer a mesma coisa. Não se esqueça disso. Isso pode virar a chave de um processo comercial. Para vocês terem ideia, tem um termo que a gente tem usado muito, porque a gente trabalha com produtos de high ticket, especialmente no mercado de educação, que a gente opera aqui com alguns funis, que é o funil de diagnóstico, o funil de workshop, o funil de seguidores, o evento de aquisição. Esse aqui é um evento de entrega, mas poderia ser um evento de aquisição, né? Põe o povo aqui, bora lá, gera valor e vamos vender. E o funil de low ticket, também que é muito validado. No negócio de vocês, que são negócios muito diferentes, de serviços, de produtos, você tem que ter um olhar do funil que mais vai funcionar. Ele já existe, provavelmente. Você só tem que ter uma atenção especial para ele. Para vocês terem ideia, o que é um funil, tá, gente? Para quem, meu Deus do céu, está falando de funil, é aquele negócio lá que você põe água. Não, não é. Funil é o seguinte, ele é um processo comercial. Só que eu estou muito falando aqui na perspectiva do marketing. Tem a perspectiva do vendedor, que é depois que virou lead. Tudo bem? Os dois trabalhando bonitinho de mãos juntas, a coisa deva andar mais, tá certo? Mas vamos lá. Eu tenho tráfego, que eu venho aqui nessas ferramentas,
ponho dinheiro nelas para as pessoas verem um anúncio. Quando elas clicam, elas vão para uma landing page, por exemplo. Quando ela vai para a landing page, ela se cadastrou, ela vem para uma página de obrigado. Depois de uma página de obrigado, dependendo do que você vende, ela pode entrar num grupo de WhatsApp. Você pode ter uma sequência de alguns e-mails para poder esquentar essas pessoas. Isso aqui é muito ignorado, tá? A turma fala, mas e-mail funciona? Funciona? Qual que é a minha opinião? Não. Eu vejo e-mail hoje como o melhor remarketing. O remarketing, gente, é quando você visita um site, um exemplo clássico, né? Foi lá na Netshoes, visitei o site, vi o tênis, depois aquilo fica te perseguindo por onde você vai. Isso é remarketing. O e-mail, ele faz isso, porque tem muitos e-mails que vocês não abrem, você não abre e-mail. Só que você toda hora está vendo o nome da empresa ali, ó, e o nome da pessoa. Então, o e-mail é, de fato, um bom remarketing. E, se for um evento que você traz para uma aula, né, a gente usa muito esse funil aqui para vender mentorias e tal, eu tenho um evento todo mês, eu puxo essa galera, esse funil aqui, ele está 20% do que ele de fato vira depois, que tem múltiplas ramificações, e aí eu tenho o jogo de investir dinheiro de um lado e vender e receber dinheiro aqui do outro lado. Funil de diagnóstico, sessão estratégica, quem vende serviço aqui que é por reunião, alguém vende? Que tem que fazer reunião? Você vende o quê, meu amigo? Consultoria comercial. O que você vende? Consultoria comercial. Beleza. Então, você implementa consultoria comercial em empresas. Isso. Beleza. Então, ó, você não viu minha aula direito, hein? Que se fosse eu falando isso daí, eu ia dar todo o contexto. Pegou? Tá anotado aqui. Entendeu? Davi, quer uma devolutiva? Eu deixo. Vamos lá? Pode. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Maravilha. Meu nome é Antônio. Sou especialista também em marketing e vendas e atualmente eu presto serviço para empresas para implementação de processos comerciais, marketing e vendas. A gente atua em Petrolina, como também a nível Nordeste, todo o Brasil. E hoje eu faço um dos funis que a gente utiliza, é o funil de reunião, né? O SDR, closer e o processo da venda ali dentro da reunião. Perfeito. Melhorou, né? Palma pro cara. É isso. Pô. Já que vai fazer, né, meu amigo? Vai ficar na miguelagem? Faz bem feito, pô. É isso aí. Muito bem. Então você usa um funil parecido com esse aqui. Na verdade é o seguinte. Você tem um funil, você gera leads, as pessoas se cadastram, as pessoas entram em atendimento, e aí você tem um split ali que é um SDR, que agenda a reunião para o closer e o closer faz o fechamento. Perfeito. Então, isso aqui é um funil. E isso é um funil, tá, gente? Então, você tem que olhar, o único modelo de negócio que é mais difícil você implementar e visualizar resultado é o mercado de varejão mesmo, loja, né? Mas, ainda assim, mercado de serviço, todo mundo que vende serviço poderia implementar, dependendo do produto que você vende também, tá bom? Dependendo do serviço que você vende também. Então, qual que é a lógica? É isso. E aí ele tem ali os desafios de controlar os indicadores, melhorar os parafusos, para ter mais agendamento, como é que eu tenho um lead mais qualificado, como é que eu tenho um lead melhor. Então, essa é a lógica. Isso é um funil. Isso é um funil, essa é uma estrutura, tá? Isso é uma estrutura que é uma máquina de aquisição de clientes, tudo bem? E você tem que ficar de olho sempre nessa conta, que é a conta do ROAS, que é o resultado sobre o investimento em marketing. É mais ou menos aquela continha que eu fiz. Então, se eu pegar naquele exemplo que eu falei, que eu dou 10 mil reais em troca de 1.000, eu teria como receita líquido aqui 10 mil reais. Eu teria aqui o valor investido, que no caso foi 1.000. Se eu dividir 10 mil reais por 1.000 reais, dá quanto? 1.000. 10 mil reais dividido por 1.000 reais, dá 10, né? Me peguei aqui. E o que significa isso? Que para cada real que você investiu, está voltando 10. Você tira o que você investiu, sobra 9. Essa conta vocês poderiam estar fazendo sobre perspectiva de canal que envolve tráfego pago. Tudo bem? Outro indicador importante, o LTV, o Lifetime Value. Esse LTV,
tem a ver com quanto que o cliente vai te deixar de receita ao longo do tempo. Porque muitas das vezes, você olha só a primeira compra. Eu recomendo que você de alguma forma estude aí no seu negócio, uma estimativa pelo menos de quanto de tempo, de dinheiro essa pessoa vai te deixar. Porque pode ser, em casos como eu já mostrei aqui, que a primeira compra te dê prejuízo. E está tudo bem, depende do modelo de negócio. Entendeu? Então é importante você ter essa clareza dessa conta aqui. E outro ponto importante e relevante, que isso aqui, gente, tem mudado muito o game, é você ter uma visão de lead score. O que é a visão de lead score? É eu pegar e classificar os meus leads. Ele é um método que vai classificar os leads para priorizar leads quentes, para poder fazer alinhamento de marketing e, acima de tudo, para melhorar a taxa de conversão. Os vendedores de plantão, me digam uma coisa. Em alguns momentos, vocês sentem que estão falando, gastando tempo e energia com uma pessoa que nunca vai comprar? Pois é. E se pudesse, você eliminar elas, carta fora do baralho, para você dedicar 100% do seu tempo para as pessoas que você sabe que tem mais potencial de compra. Seria bom ou ruim? Seria ótimo. Você pode fazer isso através de uma visão de lead score. Eu vou dar um exemplo, isso aqui é o funil nosso. Para você trabalhar com o lead score, você tem que ter formulários um pouco mais completos na entrada, perguntando mais coisa. Você tem que ver o que é relevante para você entender que aquela pessoa pode evoluir para compra ou não. Isso envolve faturamento. Para quem vende negócio para a empresa, é faturamento. Quantidade de colaboradores, entendeu? Tempo de empresa. Você tem que ter uma visão disso. Você tem que analisar do seu produto que você vende, o que você olhando pode te dar referência de que aquele é um público mais comprador. Quando isso acontece, né, a gente usa CRM, lá um monte de coisa, mas eu sou planilheiro também. Deve ter uma turminha que gosta de planilha aí também, né? Sempre tem. Então, o lead, ele se cadastrou, ele vai batendo aqui, ó, pá. Quem que é o cara verde? É o meu ICP ideal. Meu lead ideal. Cara, o meu lead são empresas que tem pelo menos 5 funcionários e que faturam pelo menos de 80 a 100 mil, a 150 mil reais por mês. Essa é a minha persona ideal para um produto que eu vendo. Aí apareceu um que fatura 75 e tem 4 colaboradores. É minha persona? Não. Mas eu não vou jogar esse cara fora. Laranja. Estou com dúvida, mas eu vou conversar com ele. E vermelho? Esquece. Vermelho fatura 20, ou não tem empresa. Não, esquece. Eu não vou perder meu tempo. Nem o da minha equipe. Mando uma mensagem só, com a devolutiva, mando algum material gratuito e está tudo certo. E o azul? O azul, pegando esse exemplo, cara, apareceu um cara lá, fatura 1 milhão por mês. Opa, esse cara eu vou atender. Então, o azul é tipo um rubi. Ele é melhor do que o verde. Então, se você tiver isso no seu negócio, tiver as cadências certas, você classifica e aí você pode, inclusive, encontrar um produto certo para cada tipo de persona. Tem que entender se faz sentido ou não você ter isso daí no negócio. Às vezes não faz sentido, tá? Não adianta querer achar que a empresa vai ter que resolver o problema de todo mundo. Não vai. Mas, em muitos casos, você pode ter isso. Você tem uma cadência de vendas, um playbook de vendas para cada um do tipo do cliente. Você classifica ele. E a decisão de classificar de quem é sua. Você vai classificar isso de acordo com os critérios que você entende do público comprador. Quem é a referência? Público comprador. Esse negócio de, meu público-alvo é tal. Não, esquece. Pega lá 50 clientes, 100 clientes que você já tem, manda um formulário para eles e entende quem eles são. Entende quem é a faixa etária, se tem algum sexo predominante, se é casado, não é, quantidade de filhos. Quando você estuda o público comprador, você tem ali as principais informações que você vai usar em toda a sua estratégia para implementar um funil de vendas que vai ser mais assertivo. Entendeu? Muito bem. O growth, tá, gente, que é o marketing, é literalmente você fazer estudo baseado em dados. Então, você não pode tomar a decisão sem antes
você analisar dados. Você não pode chegar assim, uma opinião pessoal, eu acho que tem que ser assim. Não pode tomar decisão assim, turma. Porque você está terceirizando toda a estratégia de um negócio da pessoa na mão de uma opinião pessoal que está muito vulnerável ao erro, independente de quem seja. Pode ser de um estagiário até o dono da empresa. Inclusive, o dono tem que tomar cuidado, que se você é daqueles que tem um ego inflado, você está lascado, você trava o crescimento do seu negócio, porque você quer estar certo. E estar certo é diferente de você pôr a razão lá na frente, o ego lá na frente. Isso é um perigo. Você vai fazer experimentação. Se eu estou com dúvida, eu vou fazer um teste AB. Vou experimentar. E eu vou ter uma visão do funil completo. Um exemplo prático aí. O growth, como que se aplica. Se eu falar assim para vocês, olha, eu estou vendendo um produto aqui, e eu percebi que a nossa página de conversão, a página de landing page, está convertendo 30%. E nós precisamos que ela converta 50%. A conversão está muito baixa. Se eu mostrar essa página para vocês aqui e falar, gente, o que podemos fazer para melhorar? Vai aparecer muitas possibilidades, certo? Vai aparecer. Faz isso, faz aquilo, tira isso daqui, muda a cor, muda isso, muda essa foto. Todas as possibilidades são o quê? Uma hipótese. Eu tenho como afirmar? Não. Claro que na mesa vai ter gente com experiência, olha, eu já fiz desse jeito, dessa forma, e eu entendi que faz mais, que por esse caminho é um caminho melhor. Eu posso ter várias, mas eu vou ter aquelas que eu vou prioritariamente testar. Então, eu pego a hipótese, eu coloco ela em teste 1 semana, 2 dias, 1 mês, depende do que você está vendendo. Eu valido, se deu certo, eu implemento para todo mundo, se deu ruim, eu apago, mas eu documento. Eu não fico guardando possibilidade para daqui a pouco alguém me falar de novo sobre isso e eu querer discutir de novo. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho documentado num projeto nosso 84 estudos, que foram esses testes. Eu documento, eu escrevo, no período tal, ao período tal, a gente fez isso, a hipótese era essa, o resultado é esse. Evoluímos, abortamos. Por quê? Porque a empresa está pegando fogo, certo? Daqui a 1 ano eu tenho esse problema de novo e alguém fala, e se a gente fizer isso? Cara, peraí. Não, cara, isso aí a gente já fez, não rolou, vamos para o próximo. Entendeu? Você vai ter mais assertividade no negócio. Olha um exemplo clássico aqui. Isso aqui é um funil de venda de mentoria. O Active Campaign é uma ferramenta, Typebot é outra ferramenta, beleza? Pelo Typebot, a gente fez um estudo aqui, Nesse período foi investido 3.200, no outro período foi investido 2.550. Ali eu tive 189 leads, aqui 244. Custo de lead. Cara, o custo de lead, ele foi igual. Sem diferença estatística, tudo bem? A minha hipótese é que esse aqui teria um custo de lead menor, porque ele é um formulário embedado na página, enquanto o outro é um formulário que a pessoa clica e vai preenchendo ele de forma interativa. Porém, para nossa surpresa, o lead que tem os pré-requisitos do lead qualificado, por esse daqui, foi melhor do que o outro. Quanto melhor? Ele está tipo uns 30%, 40% a menos o custo do lead qualificado. O que eu tenho que fazer com todo o dinheiro do marketing do negócio? Não todo, talvez, mas a maior parte. Eu vou colocar aqui, porque aqui vai me gerar mais dinheiro. Entendeu? Então, esse é um exemplo prático assim, de como é que você pode desenvolver o growth. E para vocês terem ideia, a gente faz muitos estudos como esse, com metodologia, né? Eu vou dar um exemplo, taxa de carregamento. Vocês não sabem disso, talvez, mas não é todo mundo que clica que carrega a página. Tem muitos negócios que ficam no meio do caminho. Tem uma taxa que a gente monitora que se chama Connect Rate, que é a taxa de carregamento. Até aconteceu recentemente com o projeto lá da Carol Pfeiffer. A gente estava aqui na página, 100% esquece, nunca vai ter, e estava com 52% de taxa de carregamento. De cada 10 cliques, só 5 pessoas chegavam na página. A gente tentou melhorar a página, diminui tamanho de foto, diminui fonte, diminui blocos. Melhoramos a página. Melhorou? Pouca coisa. Pouca coisa.
Falei, cara, então agora eu acho que a gente tem uma hipótese que pode ser a hospedagem. A gente tem que aumentar o valor da hospedagem lá, porque não está suportando a quantidade de tráfego que está recebendo. Já estava investindo na época aí R$10.000 por dia de tráfego. A gente foi de uma hospedagem que custava R$150 por mês, eu aumentei para custar R$300 por mês, o número que era 52%, do dia para a noite foi para 71%. O que aconteceu com o meu custo de aquisição de cliente? Diminuiu. Então, gente, você precisa ter alguém olhando nisso, entende? Eu tenho exemplo de checkout, de order bump, upsell, ticket médio. Você vende bilhete, ticket, evento. Tem vários casos sobre isso, order bump, upsell, e tem que testar, não dá para você fazer uma coisa só e morrer com aquilo achando que é verdade absoluta. Então, acima de tudo, essa é uma visão que eu acredito que todos vocês podem incorporar no negócio de vocês e que, ao incorporar, eu acredito que vai gerar bons resultados. Se alguém tiver dúvida sobre isso, aqui é meu Instagram, Giva Matias 1. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Espero que tenha trago um conhecimento bacana para vocês aplicarem. Valtão, obrigado pela presença aqui no palco, meu querido. Que Deus abençoe o projeto de vocês aí, que vocês possam ser cada vez mais prósperos. Se tiver qualquer dúvida, conte comigo. Muito obrigado. Valeu, turma. Giva, dá tempo de responder uma pergunta, duas? Claro, claro. Quem gostaria de fazer uma pergunta para o Giva aí? Aproveita a oportunidade. Giva, Não precisa fazer o pitch de novo, né? Vai lá. tá. Tanto nas minhas campanhas, nos meus formulários, quanto nos meus clientes e